Tá. Desculpa, pessoal. Boa noite a todos os seguidores da página do Chimarrando na Fronteira. Depois de alguns ajustes técnicos aqui, estávamos com problema de internet, finalmente vamos poder realizar a live, a primeira das lives de entrevistas com os pré-candidatos e possíveis pré-candidatos também à Prefeitura de Santana do Livramento. Hoje, o nosso convidado de hoje é do PTB, o senhor Cláudio Coronel. Seu Cláudio, lembrando que as 3 primeiras perguntas da live, iniciais, no primeiro tempo de live, o senhor terá 10 minutos para resposta, para cada uma. E se o senhor não ocupar todo o tempo, esses minutos finais, o senhor pode escolher entre agregar o que sobrar do tempo nas considerações finais ou responder alguma outra pergunta. Bom, a minha primeira pergunta para o senhor é: quem é o pré-candidato? Boa noite, Kátia. Boa noite aos seguidores da página Chimarrando na Fronteira. Em primeiro lugar, agradecer esta importante oportunidade de poder ter essa interlocução com os seguidores, né? E, na verdade, falar um pouco mais sobre a minha vida, dizer quem eu sou. Eu acho que isso é fundamental para aqueles que não me conhecem, saber quem é Cláudio Coronel. Em primeiro lugar, quero dizer que a minha origem, né, a família Coronel, tem origem lá na ilha de Açores, em Portugal. Veio na época do Porto dos Casais, em Porto Alegre, e obviamente que se instalou aqui em Livramento, né? A nossa família é bem conhecida. Quem tem o sobrenome Coronel é meu parente. Não existe uma duplicidade de família, é família única. Temos parentes no Uruguai, temos parentes na Argentina, na Venezuela e no Brasil. Mas principalmente dizer, né, que a minha origem é uma família humilde, né? Meu pai era garçom, minha mãe era labores domésticos, sempre todos da nossa família trabalhamos, né? Desde o início de vida com muita dificuldade, conseguimos estudar, conseguimos ter uma formação, eu e meus irmãos. E a partir dessa iniciativa e dessa sensibilidade que nós conseguimos obter através das dificuldades da vida, fomos nos moldando, né? E conseguindo entender, na verdade, as dificuldades que a população santanense vem passando há mais de 30 anos, eu diria. Então, Cláudio Coronel é uma pessoa que ama Livramento, e eu tenho demonstrado isso não nas vésperas da eleição, eu tenho demonstrado isso durante mais de 40 anos. Sempre participei de movimentos comunitários. A minha origem, junto com a minha esposa, Cristina Coronel, é o movimento comunitário. Então, eu fico muito satisfeito e agradeço a Deus de ter esta oportunidade de poder estar entre essas pessoas que hoje pleiteiam, né? Pleiteiam, ocupam um cargo, o primeiro cargo do município de Santana do Livramento. Então, sempre me especializei nessa área pública, conheço profundamente o município, eu acho que esse vai ser o grande diferencial dessa campanha eleitoral, não é? Porque a gente só faz bem o que conhece, eu sempre tenho dito isso. O que a gente não conhece, a gente não pode fazer bem. Então, procurei realmente me preparar, né? Me preparar politicamente, tecnicamente. Tenho especialidades na área de orçamento e finanças da mesma forma, né? Conheço profundamente essas questões financeiras públicas, né? Que são concernentes à prefeitura municipal. E hoje, para ser um bom gestor público, tem que ter conhecimento, né? Todas as gestões hoje que estão dando certo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades que são exemplo, como Bento Gonçalves, Campo Bom, Caxias do Sul, Pelotas, são pessoas que têm gestores profissionalizados, né? Porque é muito complexo a administração pública. Então, tudo isso faz parte do meu passado. Quando eu digo quem eu sou, eu quero dizer que eu conheço profundamente. Não sou um aventureiro ou alguém que só dá tapinha nas costas dos outros, né? Ou abana. As pessoas gostam muito disso. Quer dizer que eu estou preparado. Já participei da eleição anterior, não é? Sou uma pessoa simples, né? Conheço mesmo, assim, quando eu digo que conheço, não digo apenas como algo assim muito distante de mim, realmente as pessoas sabem que eu conheço todos os rincões do município de Livramento, conheço todas as ruas, e isso me traz uma sensibilidade, na verdade, para poder buscar solução para os nossos problemas, né? Todos nós sabemos quais são os nossos problemas, questão de saúde pública, questão de geração de emprego, questão de infraestrutura nos bairros e vilas.
E tudo isso está dentro de um rol, né, de um rol de questões que eu vou tratar com prioridade. Então, essa sensibilidade de ter andado por todo esse município, ela traz, na verdade, ela me moldou, né? Me criou sensibilidades importantes para compreender que tipo de problema vive a nossa população e quais as soluções que ela clama por isso. Clama por muitas coisas, mas eu vou citar, inicialmente, as que mais me preocupam, né? Como ser humano, como cidadão, né? Que são as questões básicas. Saúde pública, temos que melhorar e muito. Né? A questão da infraestrutura da cidade, não existe município do Rio Grande do Sul que tenha sido desenvolvido sem ter infraestrutura. Outra questão básica e fundamental para nós é a questão do emprego. Já tenho contato com mais de 58, ainda hoje fechei mais duas empresas que têm interesse em vir se instalar em nossa cidade para gerar emprego, gerar renda. Não é? Então, são questões básicas para mim. Essas 3 questões são fundamentais. Né? Não posso fugir de dizer para vocês que eu, como pessoa, vejo que há necessidade urgente de uma reforma administrativa na Prefeitura Municipal. Eu acho que nós temos um número de secretarias extremamente exagerado. Né? A gente tem uma arrecadação em torno de 200 milhões de reais mensais, anuais, desculpe, e há um comprometimento dessa renda com uma série de custeios que a Prefeitura hoje tem, que são muito altos. Então, nós precisamos ter uma reforma administrativa até para reduzir o custo da máquina pública. Então, eu falando pessoalmente de mim, ratifico tudo que eu tenho dito publicamente, sou uma pessoa extremamente simples, sou uma pessoa que sempre procuro me especializar naquilo que eu vou ter como foco, tenho sucesso na minha vida pessoal, todas as pessoas me conhecem, juntamente com a minha família, fui vereador por 12 anos, sempre estive entre os mais votados de Santana do Livramento, não gastando praticamente nada nas campanhas eleitorais, tive atitudes históricas, atitudes históricas dentro da Câmara de Vereadores, uma questão que eu entendo que demonstra a moralidade que eu trato a coisa pública, nunca tirei diária, não condeno quem tira, eu acho que se traz resultado para a cidade, é importante, mas eu tive uma opção pessoal, nunca tirei diária e poderia ter tirado, em 12 anos, pela média mensal da Câmara, eu poderia ter tirado quase 300 mil reais de diária, nunca tirei, para demonstrar que eu sou diferente. Estive envolvido com questões pessoais que trataram diretamente da qualidade de vida do trabalhador. Por exemplo, conseguimos reduzir o preço da passagem de ônibus numa atitude histórica em todo o Brasil. É raro o município que conseguiu isso, 2 ou 3 em todo o país em questão de 10 anos. Nós conseguimos aqui. Se não hoje, para você que está nos ouvindo aí, Kátia, para todas as pessoas que são seguidores da página, se não hoje a passagem seria R$4. Hoje, aqui em Livramento, se nós não tivéssemos conseguido reduzir o preço da passagem, seria R$4. O que mais que eu consegui? Reduzir o preço da passagem, também consegui, na verdade, reduzir a idade do idoso para utilizar o transporte coletivo, que em todo o país, todos sabem que existe uma lei federal, são 65 anos, aqui em Livramento é diferente. É 60 anos, e isso beneficia quantas pessoas? Quantos aposentados? Que hoje mal ganham seu salário para poder, na verdade, se sustentar, comprar medicamentos. Então, nós trouxemos esses benefícios sociais importantes. Fora isso, uma atitude que iniciou em Santana do Livramento, se esparramou por todo o Brasil, nós conseguimos quitação das 700 casas da Coab em Santana do Livramento. Coab Planalto, Coab Arbo e Vila Kennedy. E eu tenho agora um depoimento, né, que me encaminhou há pouco tempo, o diretor-geral de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo: essa iniciativa nasceu em Santana do Livramento, através de um projeto que eu levei ao governo do Estado, e se esparramou por todo o Brasil. Foi até o Norte e Nordeste, um projeto que nós criamos aqui em Santana do Livramento, e que com certeza beneficiou milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, isso me dá muito orgulho, para demonstrar o quê? A qualidade do tipo de trabalho legislativo que nós tivemos na Câmara de Vereadores. Afora isso, falando da minha história política, eu trouxe para cá as mais de 4.000 vagas das maçãs, da fruticultura na Vacaria, quando nós tínhamos uma enorme dificuldade em ter emprego para as pessoas. Mal ou bem, não é o ideal, claro que não é o ideal. Para fazer o ideal, eu tenho que ser o prefeito da cidade. Vou demonstrar que posso trazer muitos empregos. Mas eu já tive uma atitude histórica, mais de 4.000 famílias são sustentadas por essas rendas lá em Vacaria, né, que, na verdade, consolidam
o mercado de trabalho, o mercado econômico, o mercado social, da onde? Da pequena padaria, do pequeno açougue, do pequeno armazém de vila. É lá que é gasto esses recursos que são ganhos lá em Vacaria e são trazidos para ser, na verdade, investidos aqui em Santana do Livramento através do salário dos trabalhadores. Tem gente que acha que não tem valor nenhum essa atitude, mas vai dizer isso para quem sustenta as suas famílias com esse recurso que ganham lá em Vacaria. Então, estou preparado, Kátia, eu acredito que fiz um apanhado da minha história política, da minha história pessoal. Repito, sou uma pessoa de família humilde, confesso que hoje consegui vencer na vida, né, junto com a minha esposa, Cristina Coronel, graças a muito trabalho, muita dedicação, não é? E quero continuar ajudando. O que eu peço? O que eu digo sempre? Eu preciso de uma oportunidade para fazer um trabalho de qualidade que nem fiz na Câmara de Vereadores durante 12 anos. Né? Então, isso é que eu estou pedindo nesse momento. Sou pré-candidato pelo PTB. Eu acho que respondi, né, Kátia, em princípio. Estou aguardando um novo questionamento, né? Creio que respondi de forma... Seu Cláudio... Sim, pode falar, Kátia. Vamos para o próximo questionamento, então, seu Cláudio. O porquê do senhor querer ser prefeito de Santana do Livramento? Olha, em primeiro lugar, Kátia, porque eu sou otimista com essa cidade. Eu tenho a convicção de que um município que arrecada 200 milhões de reais, em plena crise financeira, em plena recessão que vive o país, em plena pandemia, é um município viável. O que eu entendo? Por que eu sou otimista? Não porque simplesmente eu nasci otimista. Eu sou otimista porque, na verdade, 200 milhões de reais é um orçamento bastante favorável ao município. E não é somente um orçamento. Isso foi o que o município arrecadou nos últimos 12 meses. Então, não é utopia dizer que eu sou otimista com o Livramento. Eu entendo que nós temos potencialidade aqui para resolver todos os problemas que nós temos graves aqui de Santana do Livramento. Nós temos um potencial imenso no setor primário e nós temos que enxergar esse setor da zona rural de forma diferenciada do que tem sido visto até hoje pela maioria dos prefeitos que passaram pela prefeitura. O que acontece hoje? Ninguém vai se desenvolver no meio rural se não tiver infraestrutura. Isso é fundamental. De que forma nós pretendemos privilegiar esse segmento? Subdividindo em 4 macro-regiões o município de Santana do Livramento, que tem 7 mil quilômetros quadrados, é enorme. Uma subprefeitura em Pampeiro, outra subprefeitura no San Diogo, outra no Pamaruti e outra na região do Espinilho. Isso é um projeto para a zona rural. Você sabe que nós temos 260 mil hectares das melhores terras agriculturáveis do país. Sabe quanto nós plantamos na última safra? Entre soja, arroz e milho? E uma pequena parcela de trigo, que é uma cultura aqui na região do Ibicuizinho, nós plantamos 55 mil hectares. Então, nós temos que avançar. Nós temos 205 mil hectares para poder progredir na questão da agricultura. Você sabe quantos bovinos nós vendemos atualmente para fora do município, para industrializar lá fora, gerar emprego, gerar imposto em outro município? 100 mil cabeças de gado. Vocês sabem que nós temos o maior rebanho ovino do país. Aqui é a capital da ovelha, sim. Nós temos mais de 430 mil cabeças de ovelha, já tivemos 1.100.000 cabeças de ovelha. Então, imaginem, se nós começar, como autoridade pública, começar a prestigiar esse segmento tão importante, que é o setor primário, que hoje rende em torno de 35% do PIB municipal. O que é o PIB? É todos os bens e serviços gerados pela nossa economia. Nós, hoje, o nosso PIB hoje tem um somatório de 2 bilhões e 400 milhões de reais. 35% a 40% é gerado lá no campo. E será que o campo está merecendo toda essa atenção do poder público, ou vem merecendo nos últimos anos? Claro que não. Se arrecada em torno de 7 milhões e meio de ITR, Imposto Territorial Rural, que não volta para as estradas rurais. Então, o primeiro passo seria tratar desse segmento do setor primário. O segundo passo é tratar da nossa zona urbana aqui. Nós precisamos gerar emprego na cidade, nós precisamos captar empresas para trazer para cá, nós precisamos criar um fundo de desenvolvimento local,
para incentivar empresas através da isenção fiscal para que venham gerar emprego aqui em Santana do Livramento, venham investir na nossa cidade. E isso tem possibilidade, sim. Eu já percorri diversas cidades, Kátia, já estive fazendo palestra além de estive fazendo palestra em Caxias do Sul, já estive na Unipampa, já estive na Urcamp, já estive em praticamente todas as universidades da região explicando essa questão fundamental que é a reestruturação do município de Santana do Livramento. Como é que tu consegue estruturar um município? Tu tendo um distrito industrial com boa qualidade, né? A prefeitura municipal tendo um setor específico para dar assistência para essas empresas que vêm se instalar em Livramento e criar facilidades para que eles possam, em breve tempo, obter toda a documentação necessária a nível municipal para poder se instalar. Então, o que acontece? A burocracia tomou conta dos órgãos públicos municipais. Nós vemos hoje assim, uma dificuldade imensa que é tu criar uma empresa aqui em Livramento. Tem cidades como Bento Gonçalves, que em 72 horas tu tem toda a tua documentação aprovada. Aqui nos levou mais de 2, 3, 4 meses. E eu cito um exemplo aqui, a obra do Senat ali, mais de 6 meses de luta para conseguir começar aquela obra que hoje gera quase 80 empregos. Uma obra com investimento de 20 milhões de reais para o município teve uma dificuldade imensa de se instalar aqui, porque pela burocracia local. Então, o que eu proponho aqui? Proponho, na verdade, a racionalização do serviço público para trazer desenvolvimento. Eu creio que isso aí é fundamental, eu creio que isso aí tem todas as possibilidades. Agora, eu vou repetir aquele dogma da gestão pública que eu tenho dito frequentemente. A gente só faz bem o que conhece. Se for um prefeito que não conhece, com certeza não vai fazer bem. O que eu tenho visto todos os dias dizer, tem que ser o novo. Mas será que o novo tem alguma experiência administrativa? Será que o novo conhece uma prefeitura municipal? Será que o novo conhece o nosso município? Eu lembro na outra eleição, quando eu questionei um candidato que não sabia onde ficava a Vila Tabatinga, o bairro Tabatinga. Não sabia onde ficava o Rincão Bonito. Como é que alguém vai administrar uma cidade sem conhecer? É a mesma coisa que tu querer administrar tua casa sem conhecer a cozinha, sem conhecer a sala. Obviamente que não vai conseguir. Isso é ilusório querer pregar um novo que não existe. Falta conteúdo, falta experiência política, falta experiência administrativa. Agora, se alguém me disser, não, nós queremos votar em quem não for corrupto, eu tenho certeza, eu não tenho nenhum risco na minha vida. Nunca respondi inquérito policial, nunca respondi processo judicial, entendeu? Então, assim, esse lado eu entendo. Nós temos que ter pessoas que não pratiquem a corrupção, que sejam ficha limpa. E, obviamente, que eu sou. Para mim, está aqui, frontalmente dizendo isso, eu tenho que ter esse conceito básico. Então, dizer que simplesmente tem que ser novo, não vai servir, vai continuar a mesma coisa que a gente já conhece. Discurso vazio, não conhecendo o que está falando, não sabendo o que significa um orçamento público, não sabendo o que é uma gestão administrativa. Então, alguns estão pregando isso e me cobrem, ver se o novo vai resolver os problemas antigos que Livramento tem. As pessoas não conhecem, muitos não conhecem. Então, eu quero dizer que tem razão quem pede alguém que seja ficha limpa, tem razão quem pede quem não seja corrupto. Tem razão, eu penso assim também. Eu acho que isso é fundamental para Santana do Livramento, nós temos realmente um nome idôneo, né, um nome correto, alguém que zele pelo conceito da transparência e da moralidade, e eu demonstrei isso em 12 anos. Ou não demonstrei? A Câmara sabe disso, fui escolhido muitas vezes o vereador mais atuante, tem uma história e tem um passado que realmente pregou pela moralidade e pela ética, e eu tenho a certeza que nessa eleição as pessoas vão enxergar isso, porque já se desiludiram com quase todo mundo, isso é uma verdade. As pessoas não acreditam mais na política, as pessoas não acreditam mais em promessas, e eu acho que tem razão em não acreditar, porque a cidade precisa ter solução para os seus problemas. E essa solução, através do conhecimento que eu tenho do município, com certeza eu vou buscá-las incessantemente. Tenho andado por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Tenho buscado conversar com diversos empresários. Eu trouxe agora há pouco tempo, com certeza a maioria sabe, um grupo espanhol que é um dos maiores investidores do mundo para verificar o nosso parque eólico, né? Vieram aqui esses empresários, analisaram o potencial da nossa energia eólica. Aqui é um dos lugares do Brasil onde o investimento na energia eólica com certeza tem retorno. Você fez todos os testes necessários e está se trabalhando nisso. Eu continuo trabalhando nisso com esses empresários.
que agora aqui em Santana do Livramento, eles vão investir muito, têm interesse em investir no segmento do setor primário e na questão da energia eólica e na fotovoltaica, que é, na verdade, energia solar. Então, nós vamos trabalhar profundamente com esse projeto aí, porque é, na verdade, um dos grandes potenciais que Santana do Livramento tem. Eu sou entusiasta por Santana do Livramento, e quando digo que eu sou otimista, eu me refiro a toda essa vontade que eu tenho de ter uma oportunidade da população para poder resgatar o nosso município. Nós temos aqui, olha, nós temos aqui um potencial turístico assim, ó, extraordinário. Eu que conheço todos os locais, todos os rincões, tenho fotografado mais de 8.000 paisagens de Livramento que são mais bonitas que Gramado, e pouca gente sabe disso. Com certeza, com certeza. Eu, como pré-candidato, tenho que dizer isso, porque realmente nós vamos construir uma relação muito direta com a população santanense, e estou preparado espiritualmente, politicamente, tecnicamente. Então, eu concluo a resposta, Kátia, desta forma. Já concluí, então, a resposta, Kátia? Agora. Obrigado, seu Cláudio. Tem muitas pessoas lhe assistindo, seu Cláudio. Estão lhe mandando boa noite aqui, que estão junto com o senhor, estão interagindo na live. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta, então. Embora boa parte dessa pergunta o senhor já tenha respondido antes, mas eu vou fazê-la igual. No caso de ser eleito, quais serão as suas ações na área da educação, saúde, habitação e no desenvolvimento da cidade, onde entra também a geração de oportunidades de trabalho para os santanenses e mais qualidade de vida? Eu acho que a área da educação, Kátia, eu sou o único que tem dito uma afirmação, porque conheço profundamente o magistério. O que eu tenho dito, Kátia? Eu tenho dito o seguinte: o magistério santanense é um dos mais qualificados do Rio Grande do Sul. Todos os professores têm graduação, e muitos têm mais de uma graduação, inclusive 2 graduações. Então, o que acontece hoje? Há um certo desestímulo, porque, na verdade, os salários são muito baixos. Não falo só do magistério, falo do funcionalismo também. Isso desestimula muito a categoria. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que criar um plano de carreira que realmente atenda à demanda do magistério e do funcionalismo. Eu acho que isso é fundamental hoje. E também articular um movimento para melhorar a qualidade da Lei 2620, que é o Estatuto do Servidor Público. Você sabia que essa lei proíbe o servidor de fazer greve, que é um direito constitucional? Que é um direito constitucional, mas essa lei, ela prevê o quê? Prevê advertência e prevê até punições para quem tiver qualquer movimento grevista, o que contradiz a nossa Constituição. Então, eu tentei fazer na Câmara uma alteração num artigo da lei 2620 e não consegui, lamentavelmente não passou. Mas é algo que, assim, alguém vai dizer, não, mas se apelar através da Constituição, não existe problema nenhum. Claro que existe, porque se houver uma punição, quem é que paga esse interstício de discussão no Poder Judiciário até sair uma sentença? Como fica a situação do funcionalismo? Então, no meu entendimento, é uma questão básica. Nós temos que melhorar o plano de carreira de funcionalismo, o plano de carreira do magistério. Nós temos que agregar qualidade ao nosso funcionalismo. Isso é fundamental, até porque tem muitas pessoas abnegadas há quantos anos trabalham, não é? Então, eu acho que isso aí é fundamental para nós. Para tu poder ter uma gestão eficiente, tu tem que ter o funcionalismo de forma satisfatória. Tu ter prazer de dizer, eu vou trabalhar no dia de hoje, sair de casa satisfeito, querendo realmente prestar um serviço público. A segunda questão, a geração de emprego e renda, vai ser um dos vetores principais, né, no meu entendimento, de um governo do PTB. Por que isso? Porque o PTB foi o partido que criou quase toda a legislação trabalhista. A CLT, Consolidação do Trabalho, quase toda ela foi criada pelo PTB, então nós temos essa sensibilidade. Nós temos a compreensão de que o emprego é algo fundamental. Eu pergunto aqui, quem não tem um parente hoje desempregado, quem não tem um filho, quem não tem um pai, quem não tem uma mãe, quantas famílias totalmente desempregadas? Nós temos um projeto
Nós temos um projeto que se chama Coletivos de Trabalho, que não foi inventado por mim. Eu estou copiando, na verdade, de uma cidade de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Lá o que acontece? A prefeitura vai numa localidade X, num bairro X, faz um levantamento de toda a obra pública que precisa ser feito naquele bairro, limpeza de praça, limpeza de cordão, pintura de cordão, recuperação de escolas, e cria atividades para a população que está desempregada no próprio bairro, pagando, na verdade, um salário e fornecendo cestas básicas para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social. Nós já vamos, então, resolver duas questões numa só. Tu consegue reestruturar o bairro com qualidade e tu consegue dar uma ocupação para aquelas pessoas através do projeto Coletivos de Trabalho. Essa é uma questão. Quantos bairros nossos precisam de todas essas ações? Muitos bairros precisam. O bairro onde eu moro, Planalto, por exemplo, necessita. O bairro São Paulo necessita. Vila Santa Rosa, Tabatinga, Vila Cristal, né? Uma série de ações precisamos fazer. A segunda questão, na verdade, é criar atrativos para que empresas venham investir no nosso município. E tem muitas empresas querendo vir para cá. Eu mesmo trouxe 12 empresários que estão investindo no setor primário. Algumas empresas que estão aqui em Livramento hoje, instaladas na área do comércio, eu também trabalhei em cima disso para buscar essas empresas para cá. E tem muitas empresas querendo se instalar aqui, principalmente para nós explorar aquelas questões dos free shops. Uruguaiana, Rio Branco, Jaguarão, está se desenvolvendo essa atividade. E nós, hoje, ainda não temos nenhum projeto consolidado na área de lojas free shops. A lei está aí disponível. Então, o prefeito tem que ter uma obrigação de se fazer presente nos grandes centros econômicos do estado ou do país para poder atrair. O que nós precisamos hoje para fazer essa atração? Nós precisamos modernizar o nosso Código Tributário Municipal, criando incentivo para essas empresas. A gente sabe que dentro do município tu não tem muitas alternativas de isenção fiscal, mas alguma coisa tu pode ajudar, facilitando a tramitação de documentação, não é verdade? Isentando de imposto aquelas empresas que vão se instalar e gerar emprego, não é? É inadmissível que um município que venda 100 mil cabeças de gado por ano não tenha um frigorífico de porte trabalhando. O que acontece quando nós somos um município que sofremos? Nós temos uma questão crucial. Nós estamos sofrendo uma crise econômica junto com o país, junto com o Estado, é verdade, mas nós temos um diferencial. Por que nós sofremos? Porque nós apenas exportamos matéria-prima. Você sabe que nós produzimos aqui em torno de 20 milhões de litros de leite e vai ser industrializado onde? Vai para Pelotas, vai para outras cidades. Não agrega imposto, não agrega valor para Santana do Livramento. As proteínas que nós exportamos hoje aqui na nossa cidade, todas elas são industrializadas fora de Livramento. E isso gera qualidade de vida em outra cidade, gera imposto em outra cidade, gera desenvolvimento econômico e social em outra cidade. Então, nós temos que melhorar a nossa área industrial e comercial para que os nossos produtos sejam industrializados aqui em Santana do Livramento. Fora tudo isso, nós temos, vou repetir aqui, falando de geração de emprego, nós temos um parque eólico, né? Um projeto nós temos 4 projetos nessa área, nós podemos gerar muitos empregos. Poucas pessoas sabem, Kátia, que a energia eólica hoje é o principal contribuinte do retorno de ICMS para o município. É o primeiro, é o terceiro e é o 10º, porque são 3 empresas. E nós temos mais 4 projetos aí que podem trazer para Livramento em torno de 400 aerogeradores de energia eólica. Então, tu imagina o que isso pode produzir de riqueza para nós. Algumas pessoas ainda questionam, mas a energia eólica trouxe o quê para o Livramento? Elas não sabem que o principal retorno do ICMS é a energia eólica. Então, eu acho que por aí nós podemos dar um visual daquilo que nós pensamos com relação a desenvolvimento. Questão de emprego é fundamental. Eu entendo, até porque eu sou da área, as pessoas me conhecem, sou agente do seguro-desemprego aqui em Livramento, e esse foi um dos fatores que sempre me levou a não tirar diária. Porque cotidianamente eu atendo dezenas e dezenas de pessoas nessa situação de desemprego e comecei a me sensibilizar por esse problema. Então não é nada contra quem tira diária, eu quero dizer aqui que eu respeito os vereadores. Tem vereadores que tiram diária e que produzem muito para o município, trazem recursos, trazem emendas, não é? Que isso aí ajuda, porque Livramento no seu orçamento tem apenas 1,5% para aplicar em desenvolvimento, e isso é insuficiente.
Então, o que que ajuda muito? São as emendas que estão vindo para a cidade, não é? São as emendas que vêm para a cidade que se produzem, por exemplo, o deputado federal Maurício Zedric trouxe mais de 1,5 milhão de emendas para Santana do Livramento. Então, é isso que nós queremos. Então, precisamos gerar realmente empregos. Espero ter respondido na íntegra o teu questionamento. Oi. Estou te ouvindo, cara. Já terminou. Oi, já terminou. Oi, seu Cláudio, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, muito bom. Muito Tá, bem. seu Cláudio, desculpa, deu um probleminha aqui com o meu áudio. Seu Cláudio, antes de nós ir para a segunda etapa da live, eu vou ler alguns comentários da live, tá? Tá bom. Tem várias pessoas interagindo aqui com o senhor, o Gênesis Henrique Pina, o Jorge Luiz da Costa, Dade Pampim, Tomás Guilherme, todos dando boa noite, lhe parabenizando pelas suas respostas e declarando apoio. Também temos aqui Rafael Pereira Pintos assistindo. Temos uma pergunta também de um seguidor da página. Não sei se o senhor gostaria que eu lesse, se quisesse responder. Não tem problema? Não tem problema. Tá. Ednilson Oliveira Pereira lhe pergunta: o que Cláudio Coronel apresenta no que tange à saúde mental? Se ele pretende melhorar os atendimentos e as equipes de estratégia da família. Aconselharia a não mexer em nada, pois com o governo ICO melhorou muito a praticidade dessas complexidade, mas gostaria de saber o que ele pensa a respeito. Olha, Cátia, eu acho que essa questão da saúde mental, ela é fundamental para a família santanense. Nós temos muitos problemas aqui e eu acho que nós temos que qualificar um pouco mais, é a minha opinião. Eu estive em Caxias do Sul, um tempo atrás, que é o município exemplo nessa área de tratamento da saúde mental. E lá tem uma quantidade muito grande de especialistas, que talvez seja uma das dificuldades que nós temos aqui hoje. É inegável que o serviço melhorou, é inegável. A gente considera, os governos anteriores deu muito pouca atenção para essa questão muito específica da saúde pública, né, que é a saúde mental. Então, com certeza, eu estarei qualificando esse segmento. Eu tenho a convicção de que a saúde da família realizada diretamente no bairro é de fundamental importância para universalizar a qualidade da saúde pública de Santana do Livramento, não é? No nosso bairro específico ali do Planalto, nós temos um bom serviço nessa área. Devemos expandir mais isso, acredito que para a zona rural que tem alguma deficiência nesse segmento. Eu tenho estado aqui na região de Cerro dos Munhoz, tenho estado na região de Pampeiro, na região de São Diogo. Por exemplo, São Diogo não há nenhuma atividade no momento nesse segmento de saúde pública. Então, nós pretendemos expandir esse atendimento geral para todo o município de Santana do Livramento. Obviamente que nós vamos ter que buscar profissionais fora de Livramento, em especialidades médicas que nós precisamos urgentemente, não é verdade? Tem uma série de especialidades médicas que nós temos dificuldade de atendimento pela saúde pública, que todos nós sabemos, não é? Nós não temos médicos em algumas áreas suficiente para atender uma demanda enorme, né? Uma demanda enorme. Então, nós pretendemos especializar um pouco mais e buscar os profissionais onde tiverem, não é? A Secretaria da Saúde tem, na verdade, um orçamento bem significativo. O município tem que se reconhecer, está gastando mais do que diz constitucionalmente. O secretário Éder tem feito todo o esforço no sentido de realmente qualificar melhor o atendimento, mas a gente sabe que a saúde pública é um problema em todo o país, não é? A remuneração que o SUS presta para o nosso Hospital Santa Casa, ela está muito aquém do custo que tem os procedimentos médicos. Isso tem que ser melhorado, isso tem que se tratar a nível nacional, com as forças políticas que nós temos, para resolver um problema grave que também é a questão da Santa Casa de Misericórdia.
Eu não estou ouvindo ele. Concluí agora. Tá, ele já concluiu. Me abre meu microfone aí. Já tá aberto. Seu Cláudio, agora nós vamos começar a segunda etapa da nossa live. O senhor tem 5 minutos para cada resposta, ok? Certo. Vamos à primeira. São todas respostas recebidas pelo Chimarrando dos nossos seguidores. São todos questionamentos feitos por seguidores da página e dos nossos grupos. A primeira é uma pergunta bem acadêmica, até baseada em autores. É importante ressaltar que o poder público, sobretudo o executivo, o qual se trata a nossa discussão, busca um serviço que atenda melhor o cidadão de acordo com Vieira e Carvalho 2014. Isso não é uma tarefa fácil. As empresas sabem que têm que investir em gestão, mas sentem dificuldades de encontrar pessoas capacitadas para gerir os colaboradores. Qual a sua proposta para ter um secretariado e chefias qualificadas e que sejam verdadeiros líderes para promoverem a qualidade necessária ao serviço público, e não somente partidários do seu próprio partido e dos partidos aliados, que na maioria das vezes não possuem as mínimas condições de estarem num cargo de chefia, muito menos num secretariado. Sua administração será técnica ou irá trocar cargos por apoio político? 5 minutos, seu Cláudio. Bem, Kátia, na verdade, eu tenho respondido frequentemente essa pergunta porque é uma preocupação da comunidade. Eu tenho observado isso, assim, em todos os segmentos que eu tenho ido, tenho me questionado com relação a essa questão. Eu tenho a visão que nós devemos ter uma gestão profissional, né? Uma gestão profissional. Eu tenho dito isso, algumas pessoas têm me criticado por ter falado dessa forma, mas é o que eu penso. Estou sendo extremamente sincero. A prefeitura municipal tem que ser tratada que nem uma empresa. Só que o resultado final de uma empresa é diferente do resultado final de uma prefeitura. O que a empresa busca incessantemente? É o lucro. O que a prefeitura deve buscar incessantemente? É o bem-estar social. Resultados. Então, o que acontece? Para te obter resultado, tu tem que ter qualidade de gestão. Sabe que o diretor-geral da GM, lá em Gravataí, ele gerencia 200 milhões de reais, que é o que Livramento arrecadou em 12 meses. Agora ele tem doutorado em economia, tem doutorado em administração. E será que nós estamos buscando um profissional desse nível para gerenciar os nossos 200 milhões de reais aqui em Santana do Livramento? Historicamente, nós vimos que não. Historicamente, parece que a população não enxerga por esse lado da profissionalização da gestão. Por isso que nós estamos vivendo esses momentos de extrema dificuldade, porque muitas vezes eu posso ser muito simpático, muito amigo de todo mundo, mas eu não tenho capacidade para gerenciar. Isso tem que deixar claro. O que acontece? Se nós continuarmos escolhendo pessoas que não têm essa capacidade, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. Por isso que eu digo, não basta dizer, eu sou novo, eu sou diferente. Mas qual é a experiência de sucesso na questão administrativa que tu teve? Imagina gerenciar 200 milhões de reais sem ter capacidade nenhuma para isso, apenas por ser simpático, apenas por abanar para todo mundo, apenas por abraçar todo mundo, apenas por dizer eu sou novo. Isso não é o suficiente. As pessoas têm que aprender isso. Tem que estudar, o eleitor tem que estudar e verificar qual é o passado do candidato, o que ele já fez. O que ele fez? Qual é o seu histórico? Quem é ele? Então, parte de um princípio de que ser ficha limpa é fundamental, mas não basta ser novo também. A pessoa tem que ter, na verdade, um conhecimento sobre o que vai fazer. Porque é exigido reflexo rápido, é exigido do prefeito conhecimento em todas as áreas. Porque ele vai tomar decisões que vai mobilizar um grupo enorme de pessoas. E vou citar um exemplo aqui. Você sabe que vocês elegendo um prefeito incompetente, com certeza tu vai encaminhar para óbito milhares e milhares de pessoas, porque não vai compreender que saúde pública é a prioridade. Imagina isso, a responsabilidade que tem o cidadão que senta naquela cadeira de prefeito.
Pensem, reflitam sobre isso. E vocês vão se dar conta que esse conceito é um conceito verdadeiro. Por que será que há 25 anos nós estamos tendo problemas em Santana do Livramento? Não se gera emprego, não se dão educação de qualidade, não se cria uma infraestrutura dentro do município que seja compatível com o que as pessoas querem. E o que eu estou falando aqui, basta sair para fora de casa e olhar qual é a situação que se vive hoje, que vem se vivendo há muitos anos. Então é isso que eu quero dizer. E repito, não basta dizer eu sou novo. Não basta dizer isso. Tem que dizer eu tenho condições técnicas para gerenciar 200 milhões de reais. Quando eu falo em profissionalização da gestão, eu estou dizendo o quê? Que, obviamente, um secretário tem que ter um nível de conhecimento sobre aquela pasta suficiente para poder gerenciar um orçamento que é destinado para isso. Porque senão vai acontecer o quê? Nós vamos continuar estagnados economicamente, socialmente, não tendo infraestrutura para desenvolver o município. Porque o que nos dá qualidade? Na verdade, o que nos dá qualidade é tudo aquilo que nós construímos de qualificação na nossa vida pessoal. Então, eu tenho a convicção de que as pessoas vão pensar diferente agora em novembro. Eu tenho essa convicção, tenho essa esperança, e isso me leva ao quê? Me leva a ser otimista com a cidade, Kátia. Então, por que eu digo que eu sou otimista? E algumas pessoas fazem com, tu é otimista demais. Mas como é que eu não vou ser otimista com a cidade que arrecada 200 milhões de reais? Só que se me perguntar se é investido de forma equivocada, eu concordo. Realmente os investimentos não estão atendendo à demanda da população santanense. Eu creio que tenha respondido o questionamento, Kátia. E seu Cláudio? Seu Cláudio, está me ouvindo? Está ouvindo, sim, perfeitamente. Sim, então tá. Vamos para um próximo questionamento, então, seu Cláudio. Também dos nossos seguidores. Livramento parece ser uma cidade amaldiçoada, e de uns tempos para cá, parece que a maldição se estendeu aos vices da cidade. Lembro, no primeiro mandato do governo Weiner, PSB, houve um rompimento com o vice Estoécio Ribeiro Santana, PPS. No mandato de 2005 a 2008, deu-se uma trégua no segundo mandato, no qual o vice era Leonel Amoretti Gornati, PSDB. 2009 a 2012, pelo que dizem as más línguas, o partido decidiu não se impor para não perder os cargos. Já em 2013 a 2016, no mandato de Glauber Lima, PT, houve um rompimento com o seu vice, Edu Oliveira, PSD. Daí veio o mandato do atual prefeito Ico Charopem, PDT, 2017 a 2020, no qual sabemos a história da separação da vice-prefeita Mari Machado. Pergunto, os vices de vocês, no caso, o vice que o senhor tenha, terão o mesmo fim dos anteriores, sendo apenas figuras decorativas, terminando praticamente nulos em uma coligação? 5 minutos. Olha, Kátia, eu acho que é uma pergunta extremamente importante, e quem fez essa pergunta conhece a história de Livramento, né? Porque, na verdade, é assim que aconteceu nos últimos 25 anos, foi isso que aconteceu. Acredito que um dos poucos que manteve um governo coeso foi o professor Bacedas, um dos poucos. Então, por que nós estamos demorando, Kátia, em definir essa questão da nossa chapa? Exatamente por isso. Eu acho que alguém para me acompanhar como vice tem que ter a mesma forma de pensar com relação a Santana do Livramento, porque senão vai haver incompatibilidade de ações. Então, o projeto tem que ser único. O projeto do prefeito, o projeto do vice-prefeito tem que ser único. Por quê? Porque aí a compatibilidade de ação. Senão vai haver conflito em breve. E é o que tem acontecido historicamente aqui em Livramento. Nós estamos, para vocês terem ideia, me questionam todos os dias, e hoje ainda me questionaram mais de 5 vezes, para saber quem era o vice. Com certeza a nossa chapa terá um vice que tenha plena identidade conosco, que tenha identidade de projeto, que pense semelhante, que seja alguém que tenha capacidade de uma discussão técnica com relação a qualquer tipo de assunto relacionado com a cidade,
Ele tem que ter um conhecimento profundo sobre Santana do Livramento. Por que isso? Porque, na verdade, vai ter que ser uma força auxiliar nas decisões, nos momentos que tem que se tomar decisões importantes. Eu acho que o prefeito não pode assumir para si toda a responsabilidade da administração, ele tem que também dividir com outras cabeças, porque todo mundo diz, né, que mais de uma cabeça pensa muito melhor no problema de Livramento. Nós pretendemos construir um conselho gestor de administração para ouvir a sociedade, para ouvir os segmentos sociais, e eu sempre tive um princípio, nunca tomar uma decisão sem ouvir os principais interessados. Se eu for tomar uma decisão com relação à saúde pública, eu vou chamar os segmentos relacionados à saúde, vou ouvir o Conselho Municipal de Saúde. Se eu for tomar uma decisão referente ao plano diretor do município, eu vou chamar as pessoas que fazem parte do plano diretor do município. Se eu for tomar uma decisão relacionada à Santa Casa, eu vou chamar a comunidade numa audiência pública e vamos tomar decisão em conjunto. E, obviamente, que o vice tem um papel fundamental nessa articulação com a comunidade. O vice tem que ser alguém que assuma uma secretaria até para baratear o custo da máquina pública. Não pode ser alguém que fique ganhando, como alguns que nós conhecemos, durante 1, 2 anos sem praticamente fazer nada. É assim que funciona até hoje. E não se precisa fazer uma pesquisa histórica para ver isso. Pessoas que ganham um salário excelente e trouxeram muito pouco resultado para Santana do Livramento. Então, o que a sociedade santanense cobra? Cobra que realmente tu tenha um vice que acompanhe o projeto, que discute o projeto, mas que também trabalhe. Nós não podemos pagar em torno de 14 mil reais, um salário altíssimo para alguém que não faz praticamente nada. Eu acho que a Câmara agiu certo agora em reduzir o salário do prefeito. Era um dos maiores salários que nós tínhamos aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, com todo esse empobrecimento que a gente tem. E eu tenho dito uma frase aqui, Kátia, importante no meu entendimento. A democracia sai muito caro para o povo santanense, que paga com 1000 dificuldades os seus tributos, né? Então tem que ter critério. Especificamente na questão do vice, é o que toca esse questionamento, é de que tem que ter critério para escolher. Tem que ter alguém que tenha pensamento semelhante ao prefeito, porque senão, no primeiro ano de governo, vai haver um rompimento da relação política, e quem tem prejuízo com isso é a população santanense, como a gente já viu. Quantos prejuízos você teve nesse período todo aí? Esses rompimentos, que na verdade, politicamente, atrasam o município, não trazem solução para os problemas, e fica aqueles conflitos, né? Aquelas brigas através da imprensa, entendeu? De discussões que não levam a nada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de somar, eu não sou de dividir, e com certeza tenho critérios próprios, né, partidários nossos, para trazer alguém como vice que realmente tenha uma boa fundamentação e que pense pelo menos semelhante a mim. Terminou, Alex? Olá, seu Cláudio, me ouve? Concluí. Oi. Vamos para a próxima pergunta, então, seu Cláudio. Sobre o funcionalismo público, quais suas propostas para a classe? Pretende aumentar o valor do Vale Alimentação? E sobre os salários, qual a proposta para acabar com a defasagem do setor? Pois sabe-se que a classe vem há anos recebendo apenas reposição pelo índice inflacionário. 5 minutos. Sabe que eu sou funcionário público concursado, como a maioria das pessoas sabe, e sei o valor que tem uma remuneração onde o funcionário possa, na verdade, satisfazer suas necessidades básicas. Hoje o salário realmente está aviltante, o salário do nosso funcionário público não lhe proporciona as condições mínimas para que tenha uma vida digna, não é? Nós vemos aí um vale alimentação irrisório, que realmente precisa ser melhorado, urgentemente, não é? Sabe que a questão das leis, a questão relacionada com a Lei 2620, que é o Estatuto do Servidor Público, tem que ser revista. Eu acredito que tem que se rever uma série de artigos dessa lei, que vem, na verdade, estabelecendo um parâmetro negativo com relação à carga salarial dos servidores. Uma atitude imediata que eu
né, no caso, se for o prefeito, terei a fazer uma reforma administrativa, né? Com certeza deve se reduzir o número de secretarias, 17 secretarias são muitas secretarias, tem um custo absurdo para a máquina pública, e desta forma, Kátia, trazer esses recursos economizados visando o quê? Visando a qualificação do servidor público e a melhoria da sua remuneração. E uma questão que me preocupa aqui, que na verdade não fui questionado, mas quero dizer, é a questão do Cisplay. O Cisplay hoje tem uma dívida, tem um déficit de mais de 247 milhões de reais. Por que isso? Porque lá, no ano de 1995, começou a se utilizar o fundo do Cisplay para pagar a folha de pagamento. E o que houve? Se dilapidou esse fundo. E hoje há uma insegurança jurídica com relação às novas aposentadorias. Tem que se refazer o cálculo atuarial, isso tem que ser feito para nós conhecermos a realidade do Cisplay, porque ele não vai conseguir pagar as aposentadorias dentro de 5 anos. Qual é a minha proposta específica para o Cisplay? É fazer a compensação previdenciária, que lamentavelmente até agora foi feito de forma mínima. O que é compensação previdenciária? Por exemplo, o funcionário público se aposentou, trabalhou 20 anos na iniciativa privada e descontou para o INSS, e trabalhou 15 anos na prefeitura. Hoje, quem assume o pagamento integral da aposentadoria é o Cisplay. Nós vamos buscar esses 20 anos desse funcionário, né, junto ao INSS, ao governo federal, porque a obrigação do governo federal devolver essa contribuição desse funcionário que está aposentado. E há cálculos, Kátia, há cálculos aí que eu, na verdade, não tenho o número exato, mas é em torno de 40 milhões de reais que pode se obter do governo federal com relação a essas contribuições previdenciárias do funcionário que hoje está no poder público e que trabalhou na iniciativa privada. Porque o Cisplay realmente é uma preocupação. Eu te digo com toda a tranquilidade, não é? O fundo que nós temos hoje aí do Cisplay é um pouco mais de 100 milhões de reais, e ele não vai ser suficiente para gerar renda, para se pagar as aposentadorias lá no futuro, desse servidor que hoje está na ativa e vai acabar indo para a inativa, para atividade de inatividade. Então, o que acontece? Nós temos que ter recurso para pagar esse funcionário. Então, é uma coisa muito séria, porque todo mundo trabalha uma vida inteira, trabalha 35 anos, quer chegar lá e ter tranquilidade de que vai receber suas aposentadorias. Só que o fundo do Cisplay hoje ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Então, isso é fundamental dizer para o funcionário que nós vamos trabalhar para sempre garantir essa questão da gestão pública com qualidade, da melhoria salarial e a recuperação da dignidade do vale alimentação, que realmente é um valor irrisório. Concluí, Kátia. Já concluí. Obrigada, seu Cláudio. Vamos para mais um questionamento, então. Como foi sorteio, né? Então, novamente tocaremos no assunto do funcionalismo público. O funcionalismo público também busca reconhecimento. Que ações poderia motivar essa classe de trabalhadores? E de que forma o pré-candidato, caso eleito, pretende resolver essa questão? 5 minutos. Olha, na verdade, essa questão do funcionalismo, ela está englobada dentro de uma questão maior, que é da gestão pública, da administração pública. O que nós pretendemos fazer, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós temos que otimizar os recursos arrecadados. Na verdade, para ter uma ideia, esse ano o orçamento da administração direta era 240 milhões. Se arrecadou 200 milhões. Isso não é um fenômeno específico de Santana do Livramento, é um fenômeno da própria recessão nacional que se vive, econômica, e da questão da pandemia, com certeza. Com certeza, tudo isso está englobado dentro de um contexto maior, que muitas vezes foge da nossa responsabilidade. Quando falamos que nós vamos reduzir o número de secretarias, nós queremos dizer que nós vamos reduzir o custeio da máquina pública, que hoje é muito alto. Esse custeio é um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul, o custeio da máquina pública de Santana do Livramento. Reduzindo o custeio, nós vamos reduzir os cargos em comissões,
que hoje são 161, não é verdade? Esses números são importantes, são 161 cargos em comissão, e vamos nomear apenas aqueles cargos que são essenciais. Isso, com certeza, vai nos dar um oxigênio para que nós possamos, na verdade, melhorar as condições salariais do funcionalismo. Porque realmente, assim, eu reconheço o salário hoje que se paga para o nosso funcionário, para o nosso professor, e repito, professor que é um dos melhores quadros de magistério do Estado do Rio Grande do Sul, muitos com 2 graduações, não é verdade? Excelente qualidade e realmente precisa ter uma compensação pela qualidade que tem. Então, vamos fazer uma reforma administrativa. Quantos minutos vai ter no final? Vamos reduzir no mínimo. Não, ainda a gente vai. Kátia, vamos reduzir no mínimo para 8 a 9 secretarias. Tá dando tilt. Vamos otimizar esses orçamentos das outras Não, tá pronto. 9 secretarias, que são 17 hoje, para poder, na verdade, transformar isso em qualidade para os nossos funcionários por um. Eu estou ouvindo ele. Eu acho que essa é a possibilidade. Nós podemos. Tá dando corte, mas não é aqui. É lá. E através do BNDES. Ficou lenta lá dele. A reforma administrativa, porque o BNDES tem recursos para as prefeituras que estão buscando esse tipo de reforma, não é? Nós buscar recursos a nível federal, né? Fazer um PDV, um plano de demissão voluntária, também é importante, para poder, na verdade, dar esse enxugamento todo que a máquina pública precisa para melhorar a qualidade daqueles que hoje se encontram ali. Eu entendo que a porta de entrada do serviço público, essa é a minha visão, é o concurso público. É a forma mais justa que tem de tu contratar alguém. Eliminar ao máximo o número de contratações emergenciais para poder dar oportunidade para aquelas pessoas que hoje buscam, não é? Buscam o serviço público através da porta de entrada, que é o concurso. A gente sabe que só na educação nós precisamos abrir concurso para mais de 500 vagas, para poder, na verdade, eliminar a questão das contratações emergenciais. A gente viu tudo que acontece quando se contrata emergencialmente. Eu entendo assim, ó, que o serviço público, para entrar nele, tem que fazer concurso público. E é isso que nós vamos fomentar. E dessa forma, otimizando os recursos na área da educação, otimizando os recursos, diminuindo as secretarias, enxugando a máquina pública, diminuindo os cargos de comissão, nós vamos conseguir, na verdade, obter a redução do custeio da máquina pública. E reduzindo o custeio, tu pode dar qualidade para aquelas pessoas que estão exercendo essa atividade e ganhando um salário extremamente irrisório, não é? O Vale Alimentação é uma questão social. Nós temos o PAC, não é? O PAC, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, não é? Que é proposto pelo Ministério do Trabalho, que dá uma série de isenções fiscais para as prefeituras que aderirem ao PAC, né? Que aderirem ao PAC. Então, o que é fundamental? É dar um pouquinho melhor de qualidade, porque realmente, assim, ó, o que a gente vê hoje no funcionalismo? Traca, então. Estímulo. Todos nós vimos isso, e se constata no dia a dia. Então, precisamos estimular o funcionário para que ele preste qualidade à população de livramento, que paga muitos impostos e merece ter esse tipo de retorno. Ao vivo. Deu um problema técnico, ou melhor, de internet que caiu, pessoal, pedimos desculpa. Vamos dar continuidade com a live com o senhor Cláudio Coronel, do PTB. Pedimos desculpa, seu Cláudio, mas a internet é difícil hoje, só oscilando e caindo toda hora. Vamos, então, para a última pergunta da nossa segunda etapa da live, que já virou 3 etapas por causa da internet. Vamos lá, então. A malha asfáltica e estradas rurais, como pretende recuperar essas vias? E qual vai ser a utilização da usina asfáltica no seu governo? Bem, em primeiro lugar, a gente sabe, né, Kátia, que a nossa malha asfáltica nos bairros e vilas está muito precária. Há necessidade de um grande mutirão de recuperação. A gente sabe que isso tem um custo também, não é? Mas, com certeza, esse atendimento, principalmente nas ruas que são trajeto do transporte coletivo, é urgente, né? Não tenho dúvida disso. Bairros como a Vila Marim, por exemplo, a Morada da Colina, São Paulo,
Santa Rosa, né, e muitos outros, a gente sabe que precisa urgentemente, né, fazer essa recuperação, porque está muito precário. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer um grande mutirão com esse objetivo de fazer essa recuperação dessa infraestrutura que ao longo dos anos e anos, não somente agora dessa administração, dos últimos 20 anos, a gente não viu um trabalho eficiente, não é? Realmente não viu, e foi se deteriorando e o custo de recuperação é muito alto. Com relação às estradas rurais, não é? Nós temos que fazer um projeto inicial de recuperação das pontes. Nós temos pontes que muitos problemas, não é? Agora mesmo há um trabalho coletivo, né, que nós levamos o chefe das estradas rurais, o Fernando, junto com o Luiz Orley, lá na região de São Diogo, vai se recuperar algumas pontes que estão para cair lá, graças à colaboração dos produtores rurais, não é? Então, isso é fundamental. Nós temos estradas hoje que precisam de um trabalho urgente. Nós temos algumas estradas que são fundamentais. Por exemplo, São Diogo, o Pamaruti, Estrada da Coxilha Santo Inácio, que é uma das mais difíceis e mais complicadas historicamente a sua recuperação. Estrada do Espinilho, Estrada de São Leandro, não é verdade? Estrada da linha divisória da Coxilha Negra até a Vila Tomás Albornoz, para se fazer 15 quilômetros, se demora 1 hora, não é? Agora, do Pamaruti, da subprefeitura até as Três Vendas, hoje, tu demora 2 horas e meia para fazer essa estrada, para andar nessa estrada. E o que isso ocorre? Causa um gargalo na produção rural, por exemplo. Os fretes subiram extraordinariamente. Nós temos a estrada de Pampeiro, que é uma estrada da região do Arenito, que também tem problemas que precisa ser recuperado. Temos a estrada da Vila Santa Rita, do Cerro do Combate, da Libânia, né? Por aí afora, a estrada do Rincão Bonito, que foi recuperada há pouco tempo. Claro que a gente entende. Nós temos, na verdade, eu fiz uma auditoria, Kátia, de todas as estradas rurais. Nós temos 1.601 quilômetros de estradas rurais, mais 600 quilômetros internos dentro dos 34 assentamentos. O total dá em torno de 2.200 quilômetros, mais ou menos isso aí. Então, o que nós pretendemos fazer, Kátia? Subdividir o município de Santana do Livramento, que tem 6.950 quilômetros de área territorial, em 4 macro-regiões. Por que isso? Porque lá na Coreia fica mais de 100 quilômetros da zona urbana, para te ter ideia. Então, nós pretendemos dividir em 4 macro-regiões, criar subprefeitura do Pamaruti, criar subprefeitura de São Diogo, criar subprefeitura de Espinilho e criar subprefeitura na região de Pampeiro. Porque o poder público vai ficar mais perto do contribuinte rural. E hoje, tu sabe, vou repetir aquilo que eu disse, o contribuinte rural, ele tem uma contribuição muito grande dentro do PIB e tem que ter uma assistência mais perto da sua propriedade. Porque ele tem possibilidade de produzir mais e o município tem a possibilidade de arrecadar mais. Então, isso é fundamental hoje, né? Nós temos aqueles corredores que baixam da linha divisória para o Pamaruti, que sempre tem que estar em boas condições, porque é, na verdade, uma válvula de escape daqueles produtores do Pamaruti para poderem sair na linha divisória e vir até a cidade. São corredores que têm 6, 8 quilômetros no máximo. São 3 corredores, na verdade. Não é? Então, essas questões são questões fundamentais para o desenvolvimento do município. A questão das vilas, eu já falei de trabalho comunitário, onde o próprio desempregado da vila vai ajudar na recuperação do seu bairro, da sua vila onde ele mora, e vai receber uma remuneração por isso. É um projeto de âmbito social, que nós já temos um parecer jurídico sobre ele, que é importante, não é? A gente pode criar cooperativas de trabalhadores na cidade para fazer esse tipo de recuperação. Então, são questões estruturais, assim, de sociedade que nós precisamos dar uma atenção. Olhar com um olhar mais carinhoso para essa questão dos pessoal desempregado nas vilas. Eu tenho a convicção de que a prefeitura pode buscar recursos públicos através dos diversos ministérios que tem o governo federal, no sentido de implementar esses projetos. Sabe que a questão de 10 anos atrás eu tentei aprovar um projeto desse na Câmara e não obtive sucesso. Não obtive sucesso. Assim como é a questão de se subsidiar a passagem de ônibus para as pessoas desempregadas na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Porque o dia que bate o desespero na pessoa desempregada, ela passa todo um fim de semana realmente magoado, infeliz por estar desempregado.
Quem é que pode ser feliz desempregado? Imaginem. Quem pode ser feliz desempregado? Então, na segunda-feira é um dia muito importante para a pessoa, para o trabalhador desempregado. Custear, através de um programa social, as passagens de ônibus para que esse trabalhador vá na cidade buscar o seu emprego e retorne para a sua residência. De que forma nós vamos comprovar isso? Através da carteira de trabalho. Se o cidadão apresentar a carteira de trabalho sem assinar, obviamente que ele está desempregado. Então, tem uma série de projetos na área social aí e na área de infraestrutura que nós pretendemos implementar. Né? Também subdividir a cidade, Kátia, em 4 macro-regiões: Ármor, Wilson, Centro e Prado, para dar uma atenção mais próxima e ter pessoas responsáveis onde a população possa cobrar dessa pessoa a melhoria da sua rua, uma pessoa que esteja mais próxima. Seu Cláudio, estourou nosso tempo de resposta. O senhor tem 9 minutos que pode utilizar nas considerações finais, ou o senhor quer responder alguma pergunta e já junto dar as suas considerações finais? Não, eu posso responder algumas perguntas dos nossos internautas aí. Tá, então eu recebi uma pergunta aqui bem interessante no WhatsApp, e vou não citar o nome da pessoa, porque eu não sei se ela quer ser citada. Então, vou lhe fazer essa pergunta. E aí o senhor já dê as suas considerações finais também, tá, seu Cláudio? Tá bom. Diante da situação atual, não somente me refiro à pandemia, e sim à situação financeira do município de Santana do Livramento, que vem acumulando dívidas ao longo da última administração. O que pretende o senhor fazer de imediato ao assumir a administração pública em relação às dívidas do município? Bem, na verdade, eu respondi inicialmente dizendo que o município ele tem apenas 1,5% para investimento. E, em partes, respondi essa pergunta quando eu disse que faria uma reforma administrativa, diminuiria de 17 secretarias para entre 8 e 9 no máximo, que com certeza vai diminuir o custeio da máquina pública, não é verdade? O prefeito tem uma missão fundamental que poucos prefeitos exerceram. Qual é a missão fundamental do prefeito? É, na verdade, trazer empresas para a cidade, ter essa interlocução com os grandes centros econômicos e poder trazer empresários para fazer investimento aqui. Eu já estou fazendo isso quando eu disse que trouxe um grande grupo espanhol aqui para Santana do Livramento para analisar a questão dos projetos na área eólica do município. Então, essa é uma função que o prefeito tem que ter. Por quê? Porque no momento que ele traz empresas, ele vai conseguir melhorar a arrecadação do município. Da mesma forma, outra questão, para poder ter recurso para fazer investimento, é diminuir o tamanho da máquina pública. De que forma isso? Por exemplo, diminuindo os cargos em comissão, os CCs, né? Diminuindo isso, nós vamos obter a diminuição também do custeio da máquina pública. Esse município precisa ter um fundo de desenvolvimento municipal que crie atrativos tributários para que as empresas venham se instalar aqui. Se vocês forem na região da Serra, todos os municípios têm um fundo de desenvolvimento, todos eles. E nós não temos. Retrogradamente não temos. Então, o que isso acontece? Nós não atraímos empresários para cá. Muito poucos vêm investir no nosso município. E o que houve? Houve uma estagnação econômica quando nós não enxergamos que o setor primário é fundamental. Isso eu quero dizer para você que é produtor rural, para você que é pequeno produtor rural. Nós vamos criar uma estrutura de incentivar a produção no meio rural. E eu disse aqui o quê? Que nós temos 260 mil hectares das melhores terras agriculturais do país, não é do Rio Grande do Sul, do país. E quanto nós plantamos na safra de 2019? 55 mil. Quer dizer que nós temos a possibilidade de 205 mil hectares de trazer empresas, de apoiar produtores que realmente pratiquem a agricultura nessas terras de excelente qualidade. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar desenvolvimento para todos nós, vai melhorar a participação do setor primário no PIB municipal, que é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Hoje, em torno de 35% a 40% é gerado no campo. Nós vamos articular um movimento de potencializar
o nosso principal vetor econômico. Não adianta nós ter aquela ilusão de trazer grandes indústrias para cá, por quê? Porque nós temos um problema de logística. Eu me lembro que uma vez eu trouxe o Fernando Skin a Livramento, em torno de 8 ou 10 anos atrás, porque eles pretendiam instalar no Rio Grande do Sul uma fábrica de cerveja e de refrigerante. E o que ele me dizia? Ele me disse o seguinte: o senhor sabe que uma fábrica de refrigerante produz quase 1 milhão de litros por dia? Eu não tinha ideia disso. E ele me respondeu: vocês têm a melhor água do mundo, eu não tenho dúvida disso. Vocês têm um distrito industrial que não é muito bom. E realmente não é. Nós não vamos trazer nenhuma indústria para colocar naquele distrito industrial, onde tem uma rampa de aclive de quase 60%, que um caminhão carregado, uma carreta carregada, não consegue romper aquela rampa. Então, nós temos que melhorar essa infraestrutura do distrito industrial também. Então, essas questões de logística, nós não temos um centro povoado com mais de 400, 500, 600 mil pessoas nas proximidades. A cidade mais próxima, dentro do Brasil, obviamente, né, é Dom Pedrito. Então, nós não temos um mercado consumidor grande para absorver uma grande indústria. Agora, é inadmissível que nós não tenhamos, Kátia, um frigorífico, sendo que nós comercializamos 100 mil cabeças por ano. Temos um rebanho hoje, bovino, de em torno de 500 mil cabeças, e ovino em torno de 435 mil cabeças. Somos a capital da ovelha no país e não valorizamos isso. Pinheiro Machado acabou de nos ganhar o título de capital brasileira da ovelha, e tem quantos? 185 mil cabeças. Então, nós temos que aprender a valorizar mais o que nós temos. Vocês nunca vão me ver, e eu tenho diversas redes sociais, tenho mais de 35 mil amigos no Facebook, tenho mais de 8 grupos. Vocês nunca vão me ver falando mal da minha cidade. Por quê? Porque eu, como liderança, se falo mal, acaba virando uma verdade para todo o estado. E eu já tenho trazido muitos empresários, na zona urbana e na zona rural também. Então, nós temos que gostar mais da nossa cidade e deixar de falar mal da nossa cidade. Porque quando nós falamos mal, nós estamos nos depreciando a nós mesmos. E eu tenho o exemplo de um fazendeiro que eu trouxe, que comprou uma estância aqui em Livramento. Eu fui a Caxias buscar ele e fiz uma palestra ali e falei bem da cidade, pontuando as questões fundamentais, né? O desenvolvimento turístico, o desenvolvimento econômico que nós temos para aqui. E ele vem entrando na cidade e liga numa certa rádio de Livramento e os caras estão falando super mal da cidade. Aí ele chegou e falou para mim assim, ó: pô, mas parece que eu fui enganado. O senhor me colocou uma cidade lá que tem os melhores ventos, que tem as melhores pastagens naturais, que tem as melhores paisagens, que é uma fronteira da paz, e eu estou escutando só coisa negativa numa rádio de Livramento. Será que esse cidadão da imprensa que falava isso está agindo corretamente conosco? Mas é óbvio que não. Ele está nos autodestruindo. Por que isso? Por causa de brigas políticas. É isso que nós temos que acabar. Em primeiro lugar, nós temos que nos entender. Temos que todos estar com braços unidos para torcer pela nossa cidade e não para destruir a nossa cidade. Vamos deixar de falar mal da cidade politicamente. Brigam politicamente e ficam falando mal da cidade. Ficam se agredindo, passam 2, 3 anos se agredindo e no fim não se governa. E o que isso produz para nós? Nada. Então, o que eu me comprometo com vocês? O que eu posso dizer com convicção? Isso comigo não vai existir. Porque eu tenho inteligência suficiente para saber que isso deprecia todo mundo. Não soma nada para ninguém. Desgasta. Nós somos motivo de chacota em qualquer lugar aí, porque a maioria das pessoas nas redes sociais estão falando mal. E na imprensa, em algumas rádios, obviamente, que tem rádios que falam bem e que nos dão orgulho de escutar. Agora tem alguém que fala mal da cidade, constantemente. Com certeza, eu sou um ser conciliador. Não sou um ser que gosta, na verdade, da discussão agressiva politicamente. Claro que não. Eu sou quem me conhece sabe que sou conciliador. E eu vou lutar muito para desenvolver essa cidade. Até porque conheço essa cidade como poucos. Como poucos, hein? E afirmo isso com muita convicção. Conheço essa cidade como poucos. Poucos mesmo. Poucas pessoas conhecem esse município, todos os locais, zona urbana, todas as ruas como eu conheço. E quando a gente conhece algo, a gente tem a possibilidade de fazer melhor do que quem não conhece.
porque vai levar um tempo administrando para poder conhecer parte do município, e eu já conheço. Então, eu quero agradecer, Kátia, quero me despedir, agradecer essa oportunidade, dizer para todos que estão nos vendo aí que eu sou um apaixonado por Santana do Livramento, eu amo essa cidade, aqui criei meus filhos, aqui tem a minha família, e vou continuar lutando para chegar lá e poder, na verdade, demonstrar que eu sou diferente de muitos outros. Concluí, Kátia. Bom, seu Cláudio. Vamos ter que concluir, então, a nossa live. Pedimos aqui ao vivo desculpas pelos contratempos que atrasou muito o início da live. Vamos procurar ajustar isso para a próxima live, para não ter esse transtorno. E agradecemos, em nome da equipe Chimarreando, a gente agradece a sua participação e a sua consideração e respeito com a nossa página. Tem muitos questionamentos que eu recebi para o senhor, em Whats, até mesmo nas próprias lives, as pessoas fazendo pergunta, mas eu quero esclarecer que é impossível eu ler todas e o senhor responder todas, pelo tempo, não é? Então, eu vou juntar todos esses questionamentos, vou lhe enviar, seu Cláudio, e o senhor pode responder e me enviar, que a gente publica na página. Pode ser? Claro, muito obrigado, Kátia. A internet é assim, né? A gente sabe que tem contratempos na internet e todo mundo com certeza entende isso. Eu entendo também. Mas igual gostaríamos de pedir desculpa pelo contratempo, e nós pensávamos fazer num jeito e saiu de outro no fim, mas saiu. Lhe agradecemos de todo o coração e beijos do coração para o senhor. Muito obrigada pela sua participação e respeito ao Chimarreando, porque gostaria de frisar aqui, porque não são todos os pré-candidatos que estão assim abertos e que têm a coragem de dar uma entrevista para o Chimarreando. Tem muitos receosos. Então, parabenizo a todos que já agendaram as lives com o Chimarreando e procuramos ser totalmente imparciais e sem nenhum tipo de pergunta que vá deixar o nosso convidado mal. Então, vou reunir todos esses questionamentos e lhe envio, seu Cláudio, para que o senhor responda e a gente vai colocar na página para dar uma satisfação aos seguidores e à população. Tá bom, seu Cláudio? Muito obrigado, Kátia, viu? Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Um abraço no Alex aí. Boa noite. E vocês do Chimarreando na Fronteira, muito obrigado pela excelente visualização das lives. Um beijo no coração de vocês. Um bom fim de semana para todos. E a nossa próxima live com o nosso próximo pré-candidato agendado é sexta-feira, dia 24, com o senhor Henrique Silveira. Uma boa noite a todos. Beijos no coração de vocês.